Bom dia a todos. A ANEEL, então, tem a satisfação de recebê-los para essa sessão presencial da audiência pública 41, que tem como propósito recolher aí as contribuições no sentido do aperfeiçoamento da norma que está em discussão, que diz respeito à anuência da ANEEL aos atos e negócios jurídicos realizado entre concessionárias, permissionárias e autorizadas e suas partes relacionadas. A mesa diretora dessa audiência pública está composta por mim, Romeu Donizete Rufino, diretor da ANEEL e presidente desta audiência, Antônio Araújo da Silva, que é superintendente da Fiscalização Econômico-Financeira, Renata Neiva, que é procuradora federal junto à ANEEL, Josiane, que é a secretária da audiência. Então, dando início aos trabalhos, é importante destacar que a audiência pública está consignada em lei e é um instrumento de apoio ao processo decisório da ANEEL, de ampla consulta à sociedade, que precede a expedição dos atos praticados pela ANEEL, especialmente os regulamentos. Todas as apresentações realizadas e documentos já entregues e que serão entregues nessa sessão, bem como os que foram enviados já anteriormente à ANEEL, serão analisados pelas áreas da ANEEL envolvida no processo, pela própria diretoria, e que subsidiarão essa decisão que será tomada oportunamente. A audiência, então, seguirá o seguinte rito. Em primeiro lugar, haverá uma apresentação a ser feita pela SFF, aproximadamente 20 minutos, que vai explicar de maneira resumida a proposta que está em discussão. Na sequência, então, será aberta a participação dos interessados, em princípio com prazo de 5 minutos, podendo ser alterado em função do número de inscrição. Oportunamente eu volto a esse tema, quando tiver o número de inscrições dos interessados. Então, em primeiro lugar, eu convido o Gabriel Moreira, que é especialista em regulação da ANEEL, que fará a apresentação por parte da ANEEL. Bom dia. Primeiramente, o Fabiano e eu, da SFF, faremos uma apresentação técnica, com base na nota técnica que a gente subsidiou esse processo de elaboração da minuta, né? Em seguida, a gente vai se colocar à disposição para esclarecer alguns pontos, eventuais dúvidas que surjam, né? Esse processo começou em 2010, né? E pouco tempo após a publicação da 334, em 2008, e surgiu a necessidade de revisão. A gente percebeu de várias maneiras, né? A nossa equipe de anuências prévias, né, de fiscalização, percebeu pontos, mapeou pontos que deveriam ser aperfeiçoados na nossa análise, pontos que poderiam ser dispensados, nossa análise não estava contribuindo muito, outros pontos que estavam faltando análise nossa. E mesmo os agentes deram muitos inputs para a gente também nesse processo. Em seguida, a gente fez uma pesquisa na literatura econômica e jurídica também, a respeito dos contratos entre partes relacionadas. A gente fez consultas às áreas técnicas da ANEEL e aos fiscos municipais, principalmente. E agora a gente está aqui na audiência pública, né, para ouvir vocês e aperfeiçoar nosso processo de normatização. Bom, a gente vai cobrir 6 principais mudanças da norma, né? Está aqui, ó, o caminho de hoje. A gente vai passar pela estrutura, pelas dispensas do controle prévio, pela disciplina na inadimplência, pelos contratos com administradores, pela questão do mútuo financeiro ou pecuniário, e o compartilhamento de pessoal, né, que é o principal ponto aqui dos holofotes, né? Vamos lá. São poucos slides, assim, são bem leves, assim, a gente sabe que todo mundo já estudou bastante, então é mais uma conversa mesmo para esclarecer alguns pontos que possam não ter ficado tão claro na nossa nota técnica e na própria norma. Bom, a primeira questão é a estrutura, né? Isso aqui tem muito a ver com a fase da ANEEL e maturidade que a gente está agora, né? Porque no primeiro momento foram feitas as primeiras normas, né? Aquela coisa, pressão, prazo, tudo, e agora a gente está com um processo já de melhorar as nossas normas antigas
e também torná-las mais acessíveis à sociedade, no sentido de permitir maior facilidade de compreensão, né, e ser mais linear, mais acessível. Então, a 334 ela tinha em síntese, assim, né, a estrutura dela era processo, mérito e processo. Então, ela tinha duas partes de processo nela, e o mérito estava perdido lá no meio, né, que é a parte mais importante, o coração, o que pode ser feito, o que não pode, estava meio no meio da norma. Então, a gente repensou a estrutura, né, começando pela finalidade, para dar para vocês o norte do que a gente espera da norma, nossos objetivos como reguladores, a questão do mérito, o que pode e o que não pode ser feito, e no final o processo, o momento da fiscalização, os documentos, os prazos. Né? Bom, até está muito rápido, não sei, que eu tenho costume de falar rápido, está dando para entender? Beleza. E assim, e com essa melhora da estrutura também isso vai levar, a gente está preocupado com os pedidos, né? Porque hoje em dia a gente recebe muitos pedidos incompletos, né? Faltando documentos, faltando informações. Então, com essa maior organização, a gente espera que os pedidos venham melhor elaborados, para a gente não precisar ficar mandando fax, pedindo complementação, né, que é um processo que gasta tempo nosso e de vocês e prejudica o tempo da análise. Né. Então, assim, os pedidos incompletos, que não cumpriram os requisitos da norma, vão ser arquivados de plano. Bom, com relação ao mérito em si, né, com relação às mudanças conceituais, primeiro, rapidamente, 3 objetivos principais da ANEEL relacionados a esse tema. Né. A continuidade do serviço de energia elétrica, a gente quer que as geradoras continuem gerando, as transmissoras continuem transmitindo, e as distribuidoras continuem distribuindo. Né? A modicidade tarifária, nos segmentos que tem equilíbrio econômico-financeiro, que tem tarifa, a gente quer que seja preservado um preço justo para os consumidores. E a questão dos investimentos também, que tem bastante a ver com vocês. A gente quer que seja um ambiente de negócios saudável, aberto a inovações, a gente quer que continue prosperando, né, o desenvolvimento nacional. Então, esses 3 pilares que norteiam todas as nossas preocupações e objetivos da norma. Né? Então, assim, a gente reconhece os benefícios da norma, dos contratos entre partes acionadas, a gente sabe dos ganhos de escala, a gente sabe da redução dos custos de transação, a gente sabe da mitigação dos riscos do negócio, que você tendo várias atividades no mesmo grupo, fazendo contratos, você consegue mitigar esses riscos. Então, isso que motiva a gente a permitir esses contratos, né? e dentro das nossas regras. Mas a gente sabe também dos riscos, né? Aqui estão os problemas, né? Que a gente tem várias preocupações, né, que não tem tanto a ver com a regulação, né, a questão tributária, tem a questão dos acionistas minoritários, tem a questão da livre concorrência, mas a gente aqui na ANEEL, especificamente, o que interessa mais para a gente é a questão da continuidade dos serviços. Né, a gente não quer que contratos prejudiciais da empresa continuem a operacionalização, que não prejudiquem a manutenção e a operação do negócio. E a gente também não quer prejuízo à tarifa decorrente desses contratos, né? Contratos que, eventualmente, inflem os custos contábeis e depois gerem algum repasse tarifário. Então, com base nisso, assim, para dar uma percepção do que norteia a norma, né? Qual a nossa, assim, simplificando, né, a nossa percepção de risco no setor. 2 riscos: operacionalização, que é o risco econômico, né, a empresa não ter caixa para manter o negócio dela, e tarifa, né, o risco jurídico de repassar esses consumidores depois. No caso da distribuidora, a gente sabe que é um negócio complicado, os custos de OIM são altos, tem metas de expansão, tem nível de qualidade, é um negócio que contratos prejudiciais da distribuidora podem prejudicar o caixa dela, como muitas distribuidoras hoje já têm problemas econômico-financeiros. Né? E a questão tarifária também, né, por conta do contrato de concessão, né, ou permissão das distribuidoras, eles têm equilíbrio econômico-financeiro. No caso das transmissoras, a operacionalização é menos complicada, né, porque a RAP normalmente é muito maior do que os custos de operação e manutenção, né? Porque depois que a obra foi construída, ela praticamente recebe o caixa para amortizar aqueles investimentos e ter o retorno. Então, assim, mesmo um contrato eventualmente com um problema, não prejudicaria, não pararia de transmitir energia elétrica. Mas também tem um problema tarifário, né? Porque, principalmente, os reforços passam por revisão, né? E o equilíbrio econômico-financeiro está aí, né? Mesmo judicialmente, então a gente sabe que tem um ponto tarifário. E no caso da geração é mais tranquilo, né? Assim, porque também é igual a transmissão. O problema está na construção, né? Depois de construída a obra, o preço da venda da energia normalmente é muito maior do que os custos de manter aquela geradora, principalmente hídrica. E não tem questão tarifária também, é preço, né? Então a nossa preocupação é menor com ela. Então isso aqui norteia toda a nossa norma. Então vamos lá, com base nesses riscos, né, a gente construiu novas dispensas. O que significa uma dispensa? Significa que vocês podem fazer o negócio antes de pedir para a gente. Vocês fazem, então são sujeitos à fiscalização a posteriori. Não significa que não tem nenhuma regra sobre ele. Então, assim, a gente percebeu alguns casos que a gente estava analisando que não estava contribuindo muito, que não tinha tanta necessidade, então a gente dispensou o controle prévio, que é mais custoso. A primeira coisa é a questão da venda de energia no ACL, por parte de geradoras de serviço público, que hoje tinham que passar para a gente, mas esses contratos são livremente negociados no Mercado Livre. Não tinha muito interesse nosso em regular isso, em fiscalizar isso pelo menos previamente.
A questão de projetos de eficiência energética e P&D, que já passam por análise da SPE, que é outra superintendência da ANEEL. Eles analisam, inclusive, os aspectos econômico-financeiros daqueles projetos. Então, a gente poderia ter uma duplicidade de análise. A terceira questão são os bancos de fomento, né? Porque bancos públicos, como o BNDES, por exemplo, que movimenta grande parte dos financiamentos do setor, teoricamente, ele é parte relacionada com as empresas públicas federais, né? Porque ambos são controlados pela União. E, assim, esses contratos são juros subsidiados, não teria por que a gente não tem um risco assim, significativo, né? Se tivesse um grande desvio por parte do banco. Então, assim, a gente também não vai ver previamente esses contratos. A questão de contratos decorrentes da Lei 8666, né? No caso, empresas públicas, sociedade de economia mista, até autarquias, submetem a contratação via licitação, né? Então, negócios que passam por esse processo licitatório ordinário, que não são via contratação direta, já tem uma pressão, já tem um monte de regra, né, da 8666, já tem punições relativamente severas, e passa por esse processo competitivo, então tem menos risco de um desvio aqui, né? E, por fim, a questão das geradoras sem tarifa, né? Então, assim, com base na matriz de risco, a gente viu lá, qualitativa, né, simplificada, a gente viu que geradoras têm menos risco. Então, assim, a gente não vai olhar tanto esses contratos previamente das geradoras, mas a gente colocou a ressalva sem tarifa, porque, por conta da renovação das concessões em 2015, pode ser que não tem nada definido, né? Mas pode ser que o governo opte por esse caminho. Então, se as geradoras forem renovadas via serviço público, né, com equilíbrio econômico-financeiro, elas passam a ser muito parecidas com as transmissoras aqui na nossa matriz de risco. Então, a norma está preparada caso tenha alguma mudança no modelo. Então, basicamente, foram esses 5 pontos aqui de dispensa. Não sei, depois se tiver alguma dúvida, a gente está à disposição aqui. A questão das empreitadas também de transmissão, né? Está dispensada hoje, então quando a empresa vai lá e bida e ganha a licitação, o leilão, né? Ela constrói o empreendimento, esses contratos que ela faz com as empreiteiras não precisa passar para a gente, porque a gente entende que é o risco da empresa de acordo com o BID, né? Mas então a gente mudou pequenas coisas, esses contratos devem ser encaminhados para a gente agora, comunicados após celebrados, e só estão dispensados se forem inferiores ao preço do banco de preços da ANEEL, né? Porque se os custos da obra da empresa estiverem acima do banco de preços da ANEEL, pode ter alguma coisa errada, então a gente vai querer ver esses contratos. E o mesmo vale para a questão do reforço, né, da transmissão, que é autorizada pela ANEEL. Bom, e aí a última questão da dispensa, né, porque a gente tem uma metodologia de dispensa pelo valor já hoje. E o objetivo é que a gente não analise contratos pequenos, porque tem um custo alto para a gente e às vezes tem um risco pequeno, né. Então a metodologia atual, está aqui ilustrada com alguns contratos, né, que é um pouco complicada, né. É um conjunto de contratos que juntos não totalizem 0,5% da ROL anual e apurado ano a ano, né. Então esse critério era um pouco complicado de aplicar para os agentes, para a gente fiscalizar também não era bom, e não estava alcançando tanto os objetivos nossos de simplificação, né, porque depois que a empresa estourava esse limite 0,5, ela tinha que mandar para a gente todos os contratos, independentemente do valor. Então a gente já analisou contratos de R$700, R$1.000, coisas assim com um risco muito baixo. Então a gente repensou para buscar maior efetividade tanto para vocês quanto para a gente. Então assim, a gente fez um critério por contrato individual, né. Então assim, contratos de até R$80 mil anuais, ou até 0,005 da ROL, que para as maiores distribuidoras daria R$600 mil anuais, a gente não vai olhar previamente esses contratos por entender que o risco é muito baixo a concessão. Só que a gente ficou preocupado desse critério por contrato, né, de ter eventualmente um comportamento de fracionar esses contratos, né, transformar vários contratos um contrato grande em vários pequenos, e aí escapando da nossa análise prévia, né, que não é o nosso interesse. Então a gente também deu um sinal também que utilizou a estratégia regulatória da transparência, né? Então a gente pede que cada contrato que vocês celebrarem seja comunicado a gente. Então a gente vai acompanhar em tempo real esses contratos, se a gente tiver algum desvio, algum tipo de fracionamento, na hora a gente pode mandar interromper esse contrato ou mesmo punir se for necessário, né? Então basicamente a estratégia aqui foi diferente, né? Foi simplificar a análise, mas com uma transparência maior, né? Para a gente poder monitorar em tempo real e reduzir a assimetria de informação. Bom, aí com relação a essa comunicação, né, a gente montou uma ficha bem simples de comunicação. Eu simplifiquei aqui para efeito visual, né, só para dar uma ideia, assim, como que ela é, né. Ela pede as partes do contrato, o objeto, a vigência, o preço e como se chegou à comutatividade. Embaixo as assinaturas dos responsáveis. Então, com essa ficha, assim, com esses contratos de baixo valor, a gente vai conseguir ter uma boa visão do negócio e qualquer tipo de problema que a gente enxergue, a gente pode intervir a qualquer momento. O próximo tópico é a questão da inadimplência, né. A gente tem preocupação que a gente vai lá, analise o contrato previamente, autoriza um contrato comutativo com todas as características adequadas, mas depois na implementação dele ele não seja cumprido assim, né? Não haja o pagamento, prejudique o agente setorial.
Então, a gente criou um mecanismo simples assim, para responsabilizar o agente que não correr atrás do seu crédito, né? Porque a gente quer que a empresa trate esse contrato como se fosse com uma empresa de fora do grupo. Não é porque é do grupo dela que ela pode deixar de receber a receita, né? Então, a gente criou um mecanismo simples, assim, que se a empresa não cobrar na hora o crédito que ela tem do parceiro dela, do grupo dela, a gente quer que ela execute judicialmente. Não interessa para a gente se a empresa não quer pagar, não interessa. A gente entende que ela tem a obrigação de correr atrás do crédito dela. E se ela não conseguir amigavelmente com a empresa do grupo dela o retorno daquela receita, não entrar em justiça, não entrar na justiça, a gente vai responsabilizar a empresa que emprestou o dinheiro, no caso principalmente mútuo, ou que prestou o serviço sem receber, por uma má gestão dos seus recursos. E aqui a gente entende que é o caminho mais adequado para a gente evitar esse tipo de distorção, né? E assim, as empresas que estiverem fazendo contratos em dia não vai mudar nada, porque isso aqui é apenas por um limite, né? Que haja um descumprimento do contrato. A questão dos administradores, assim, hoje, como que é, né, no 334, né? A norma disciplina que apenas são partes relacionadas às sociedades, não as pessoas físicas, não os administradores nem diretores. Mas, via contrato de concessão, via contrato de permissão, muitas vezes tem a cláusula que administradores também são partes relacionadas contratualmente. Então, tem uma certa diferença de tratamento entre vários agentes, dependendo do que disciplina o contrato, né? Então, a gente quis uniformizar isso na norma para todos os agentes da mesma forma, estabelecendo essa obrigação de considerar a parte relacionada a empresas que tenham administradores comuns, ou mesmo em contratos entre a empresa e seu administrador ou diretor. E, bom, aqui eu vou chamar meu colega Fabiano, aqui, que ele vai completar a apresentação. Obrigado pela atenção. A gente vai estar à disposição aqui mais uma vez. Obrigado. Bom dia, senhores. Quanto à disciplina de mútuo, nós percebemos, em termos de equilíbrio, que houve um sinal por parte da 334 que acabou desincentivando alguns desses tipos de contrato que ocasionalmente são benéficos. Então, tentando num caminho de modernizar essa nova disciplina, nós inovamos da seguinte forma. Os produtores independentes e autoprodutores vão estar respeitando os critérios gerais, como mutatividade, todos os elementos, mas não vão estar cumprindo o que atualmente na 334 seria os critérios do artigo 19, artigo 20, todo aquele elementos de dados que são exigidos na operação via 334. Além disso, quando, por ocasião do mútuo passivo, tá, o prazo foi ampliado de 2 anos atuais para 4 anos. Por quê? Houve uma alteração da legislação do IOF, onde tentava-se afastar o capital especulativo no setor de infraestrutura e fez com que o encargo abaixo de 3 anos fique 20 vezes maior do que contratações ou operações financeiras que são após esse prazo. Então, isso poderia desincentivar que acionistas, investidores, trouxessem, no caso, para o setor de infraestrutura, como já foi caso de processo lá em casos concretos nossos. Então, se passou a 4 anos. Em relação ao mútuo ativo, a gente percebeu que, ao longo do prazo que era exigido um superávit ao longo de toda a contratação, mês a mês se verificando, existiam eventuais descasamentos de caixa que acabaram por vários tipos de contratações sendo negadas pela SFF, e a gente passou a observar de uma melhor forma que deveria ser observado num lag plano em uma superávit e sim de 1 ano. E, além disso, foi modificado o prazo máximo de contratações envolvendo, aí, no caso da distribuidora, cedendo recursos de 1 ano. Bom, vamos para o caso aí do compartilhamento de pessoal. Compartilhamento de pessoal foi um tema bem polêmico desde o início da norma. Tá? Fazendo aí uma retrospectiva, uma linha do tempo, quando entrou a 334, foram considerados que poderiam se manter os contratos vigentes à época, para que os grupos fizessem uma adaptação ao novo modelo, considerado já a partir da 10848, que seria a individualidade das distribuidoras em especial. Bom, nesse momento, se deu
um prazo de 2 anos para que se pudesse fazer essa nova adaptação ao modelo. Chegamos ao final de 2010 e o que aconteceu? Já haviam estudos de modernização da norma. Nós percebíamos que existiam, em dados limites, em casos aí da gestão estratégica principalmente, há uma possibilidade, algumas sinergias que seriam positivas para o setor de energia. Então, como nós estávamos no caminho de uma modernização da norma, como está sendo proposta atualmente, nós entendemos que poderíamos se prorrogar por mais um ano, paralelamente ao trabalho da modernização da norma. E surgiu a Resolução 423, que prorrogou por mais um ano. Chegado o fim de 2011, infelizmente a gente não tinha concluído toda a execução do trabalho, percebeu-se também que já estava numa reta final, percebeu-se que poderia, paralelamente, fazer mais uma prorrogação, que foi feita, no caso aí pela resolução, se não me engano, 489, que prorrogou até que entre em vigor a nova norma. Tá? Citando ali o terceiro ciclo de revisão tarifária, também que incorporou alguns ganhos de eficiência, passamos a observar e tentar integrar um caminho comum dessas duas normas, que não adianta existir uma dada eficiência prevista aí na revisão tarifária que a gente não conseguisse executar via contratação pela vedação existente até então na 334. Então surgiu aí o que a gente apelidou de solução tampão, de uma resolução tampão, ou seja, os contratos existentes no final de 2011 seriam prorrogados até que entrasse a nova norma. Né? E chegamos aqui a um momento aí em 2012 da entrada em vigor da nova resolução, ao qual estamos propondo. Bom, como aí bem falou o Gabriel, existem todo um conceito, toda aquela questão que foi dita por ele, da nossa matriz, ali, num primeiro momento, qualitativa de risco, que embasou a nossa norma. Nós temos também como um balizado do setor público também a questão da Lei 10.848, que foi um novo modelo. E esse novo modelo, o sentido dela faz o quê? Eficiência é muito importante, mas não é o único objetivo que a gente quer alcançar aqui na ANEEL. Existem outros critérios que motivaram esses elementos. E a partir disso, nós construímos aqui alguns critérios a serem seguidos nesse tipo de contratação envolvendo os recursos humanos. Temos aí 2 níveis de contratação. Primeiro, o primeiro nível, que envolvem transmissoras, geradoras, empresas não reguladas, holding. Nós vamos estar fazendo uma exigência de um rateio proporcional a uma fruição do uso do recurso humano. Tá? Além disso, uma contratação limitada aí a 4 anos. Isso são critérios gerais que, independente da atividade, vão estar sendo seguidos. Agora, alinhado também com a 10.848, a gente verifica, dá um passo em seguida num caminho de eficiência, mas sem dinamitar a lei, alguns critérios aí que são especiais para distribuidoras. No caso aqui, a gente vai estar fazendo aí um compartilhamento das distribuidoras em gestores, ou seja, pessoal a nível de gestão, gestores corporativos, gestores de cunho operacional conforme a gente definiu lá na norma. Além disso, manter um quadro suficiente para a consecução dos objetivos aí da concessionária, da atividade do serviço público. Além disso, um critério de rateio que observe uma dada comutatividade, um critério de rateio que considere um elemento, uma divisão rateada em cunho geral, que seria lá o fator N, e um critério que guarde também uma proporção entre a aderência do uso da fruição via a ROL, ou seja, a empresa que vai estar usando mais o seu recurso humano, lógico, vai estar assumindo um maior custo, mas que seja uma divisão proporcional sem fugir ao critério também da comutatividade.
e também para as distribuidoras, foi também atrelado aí um limite de 6% da despesa de pessoal. A rúbrica pessoal é um elemento que é mais fácil de ser, inclusive, fiscalizado. O estudo inicial foi feito a partir de... Bom, como é que... Passei aqui demais. Como é que foi construído esse limite de 6%? Fazer um breve histórico aqui. O estudo foi baseado nas empresas de referência de 2009, no ano 2009, propostas aí no segundo ciclo de revisão tarifária. Foram utilizados 28 distribuidoras em 7 grupos econômicos. O objetivo fim foi cotejado naquela gestão estratégica, em nível de gestão, o que cargos compartilháveis, ou seja, se mapeou ao longo da estrutura central os potenciais gestores corporativos e gestores operacionais, sem prejudicar, eventualmente, a individualidade das distribuidoras. Bom, então, na empresa de referência, a estrutura central perpassa por todas essas áreas, conselho, presidência, etc. Áreas que são de cunho, atividades de cunho extremamente corporativo e algumas atividades que mesclam a parte também operacional. Então, aqui, num exemplo, sem citar aqui numa distribuidora, pegamos aqui na diretoria técnica, então aqui, de forma cotejada, pegamos aqui, sacamos aqui para um grupo potencial compartilhado, um gerente, pegamos ali dos 2 engenheiros de operação sênior, sacamos um e fomos assim, de forma cotejada, empresa a empresa, de tal forma a colher de uma forma sistemática um potencial que poderia se obter de ganho nesse tipo de compartilhamento. Depois foi comparado, foi num grupo, por grupo, foi dado um decréscimo de 20% a 30% do quantitativo que seria depois centralizado como um grupo a ser compartilhado e rateado conforme a dimensão das empresas. Bom, então, é um exemplo de uma centralização. Nós temos, em termos de quantidade de pessoal, percentual e despesas relacionadas a elas. Tá? Bom, o fato que está citado lá na nota técnica de regressão, a regressão foi realizada com esse potencial de ganho de contratos de compartilhamento para a gente verificar a aderência a um driver comum, que no caso a gente utiliza aqui a ROL. Tá? Então, o objetivo da regressão era ter uma relação que obtivesse um dado grau de correlação com um driver comum aos contratos existentes. Tá? E a finalidade dele também era, poderia ter se optado de simplesmente fazer uma média de todos esses grupos, das distribuidoras envolvidas, tá? Mas, além disso, tentar se verificar a aderência dele a um driver comum, a um driver que nós utilizamos de uma forma recorrente aqui na agência. E de tal forma que você tem uma folga de trabalhar, que não beneficie um grupo em detrimento de outro, obtivesse um valor médio aí do mercado. Bom, sintetizando, a apresentação aí do Gabriel mais a minha, perpassou pelo que? A estrutura, dispensas, inadimplência, administradores, mútuo, compartilhamento. Bom, a gente vai estar após aí a apresentação dos colegas aí dos grupos, depois passando para um bate-pergunta, abrindo aí para os questionamentos e dúvidas. Tá? Obrigado. Obrigado ao Gabriel, também ao Fabiano pela apresentação. Na verdade, só uma observação, a audiência pública não tem propriamente essa dinâmica, não, tá certo? Essa fase, digamos assim, das contribuições, eventualmente posterior reuniões específicas, pode ser feita, evidentemente, junto à área, mas não propriamente na audiência pública. Bem, aí feita a apresentação, passamos agora para ouvir as contribuições. Até o momento eu tenho aqui 5 inscrições, então eu vou conceder um prazo de até 10 minutos para quem quiser fazer uso da palavra,
porque dispomos de tempo para isso. Eu esqueci de falar, mas inicialmente a nossa audiência está prevista para se estender até às 12 horas, evidentemente limitado aí o tempo necessário para ouvir todos os interessados. Então, iniciando aqui a fase de ouvir aí as contribuições, eu convido o senhor Carlos Antônio Costa, da Mercados e Energia, para fazer a sua fala. Depois será o senhor José Said Brito, na sequência. Reunião ANEEL 4 de julho. Essa apresentação aqui é ANEEL e essa Mercados, isso. Mercados. Pode tirar, né? Bom dia a todos. Gostaria de compartilhar com vocês um modelo para aperfeiçoar a distribuição dos custos corporativos entre grupos econômicos. Então, quais seriam as propriedades que deveria ter uma fórmula para alocar os custos corporativos? Em primeiro lugar, teria que ser simples, quer dizer, a simplicidade e a facilidade de cálculo é um ponto importante. Aqui não tem muito a ver com complicações tipo da econometria. Teria que ser uma fórmula isonômica, quer dizer, que a fórmula possa ser aplicada em todo tipo de empresa do setor, que esteja baseada numa base de dados consistentes e que seja de acesso público, e que as variáveis estejam fora do controle das empresas. Esse é um ponto importante, que isso deixa fora a questão do gaming. E por último, e por último, que a fórmula tenha uma sintonia com o que é a abordagem regulatória geral da agência. Tá? Especialmente que tenha uma consistência entre o que está sendo proposto concretamente entre a SRE e a SFF. Então, para analisar essa fórmula proposta, uma possibilidade é usar a própria base de dados que foi disponibilizada na P40. Na P40 temos 3 naturezas de gasto, que são o NX01, o 02 e 92, que são pessoal, administradores e seguros, que tem uma altíssima correlação com aqueles custos que seriam compartilhados. Então, nesse marco, seria interessante avaliar se há uma relação estatisticamente significativa entre a soma dessas despesas e as seguintes variáveis, ou as 3 variáveis. Em primeiro lugar, o número de clientes, que claramente é um indutor de custo, um driver importante. Em segundo lugar, o ROI. E em terceiro lugar, o valor total dos ativos.
quais foram as variáveis proxies usadas para substituir essas três variáveis? Para o número de clientes, usou-se o número total de unidades consumidoras. Para o ROE, o mercado total da P040, megawatt-horas. E para o valor total dos ativos, as despesas de capital também disponibilizadas na P40. Um ponto que vale a pena ressaltar é que a intenção não é explicar quais seriam os determinantes dessas despesas, mas sim achar uma relação estatisticamente significativa entre elas. A regressão foi altamente significativa e até os parâmetros fazem sentido, que a soma desses três parâmetros tem que ser menor que 1, quase por definição, e que é o caso. O valor dessa constante na regressão é de 34%, o ajuste é bom. Então, conforme a própria nota técnica da SFF, que sugere usar uma parcela rateada e uma parcela variável, a gente pode usar a equação, daria 34% para o que seria a parcela rateada e 66% entre as componentes variáveis, que seriam clientes e valor de ativos. No total, a participação ficaria 34% fixo e 27%, 28% e 10% para as três variáveis comentadas. Aqui um exemplo de uma empresa que tem uma geradora, uma distribuidora, uma transmissora, uma comercializadora e a própria holding, tem 10 milhões a serem compartilhados. Claramente a geradora não tem praticamente clientes, tem muito pouco, mas sim tem um valor importante de ativos. O distribuidor sim tem um número de clientes importantes, tem também ROI, tem ativos, e a comercializadora, por exemplo, não tem quase clientes, também não tem ativos, mas sim tem ROI. Então, aplicando essa fórmula, que é uma fórmula simples, mas que faz sentido, o peso de cada da distribuição de custo corporativo ficaria 9,3 para o gerador, 65% para a distribuidora, 9% para a transmissora, 10% para a comercializadora e quase 7% para a própria holding. Então, resumindo, a fórmula proposta é uma fórmula que cumpre com todas as propriedades que deveria ter uma paramétrica regulatória, quer dizer, é simples. Aqui não tem nenhuma complicação de bootstrap, nenhuma coisa assim. É isonômica. Está baseada na própria base de dados da ANEEL, de acesso público, uma base de dados consistente. E vale a pena fazer questão disso, porque pessoalmente estou trabalhando também com o regulador da Colômbia e a gente sente falta do que é a base de dados da ANEEL, que é uma base de dados consistente. Então, desde que é uma base de dados consistente, a gente tem que usar isso. Por último, são variáveis que estão fora do controle das empresas. Ninguém pode dizer que aqui tem campo para o gaming, porque tanto o número de consumidores, tanto a ROE como o valor dos ativos, as três variáveis estão fora do controle das empresas. E por último, e eu realmente acredito que esse é um ponto também importante, tem uma sintonia com a filosofia regulatória da SRE. Eu vejo realmente com certa preocupação trazer à tona a empresa de referência, porque o próprio pessoal da SRE fala que nem tem as planilhas mais da empresa de referência. Então, a agência é uma só. Não é que tem uma agência SRE e uma agência SFF. A agência é uma só e o que o setor espera é uma consistência dela. Então, a fórmula proposta respeita a preocupação da SFF, mas ao mesmo tempo tem uma clara sintonia com a filosofia atual da agência. Então, em conclusão, temos usado uma base de dados que é pública, que é consistente. É claro que, como todo modelo, tem espaço para perfeições, mas o importante é deixar claro que a fórmula
abre um espaço para mitigar os riscos regulatórios, trabalhista e tributário. Obrigado. Obrigado, senhor Carlos, pelas suas contribuições. O próximo é o senhor José Said, da Excelência Energética. Senhor presidente da mesa, diretor Romeu, superintendente, doutor Araújo, doutora Renata, Josiane, membros da SFF, senhores participantes. Eu queria aqui fazer uma manifestação específica sobre o capítulo da resolução pertinente ao compartilhamento de recursos humanos. Faço essa manifestação em nome da nossa empresa de consultoria Excelência Energética, mas essa manifestação é baseada na observação das principais preocupações demonstrada por algumas empresas com as quais nós vimos conversando. Essa conversa também, ela passa pela ainda necessidade de aperfeiçoamento do entendimento para que o que nós estamos fazendo hoje aqui de forma informal, verbal, venha a ser, no devido tempo, formalizada por escrito no âmbito da audiência pública. Até o presente momento, a minha percepção de todos esses contatos, a minha percepção é basicamente a seguinte: houve um significativo avanço no entendimento da questão do compartilhamento de recurso humano, seja por parte da agência, seja por parte das empresas. Pelo lado da ANEEL, diga-se SFF, está muito bem entendida, é o que percebemos, a importância de se ter um certo nível de compartilhamento, no intuito de propiciar a melhora na qualidade de serviço, por meio de transferência de conhecimento, padronização de processos, utilização das melhores práticas. Pelo lado das empresas, está bastante clara e assimilada a preocupação da ANEEL, novamente diga-se SFF, em assegurar a necessária individualidade e independência das concessões, especialmente as de distribuição. Nesse sentido, parece haver um tipo de consenso de que as concessionárias devem assegurar e comprovar perante a ANEEL que possuem em cada empresa os recursos humanos necessários e suficientes para desenvolvimento de suas atividades de forma individualizada e independente. O que ainda causa uma certa preocupação nas empresas é encontrar uma forma viável de assegurar essa individualidade e independência sem destruir o potencial de sinergia do grupo econômico, o que, em última análise, poderia resultar num prejuízo ao próprio princípio da modicidade tarifária. Porque se a gente chega a um nível tal de compartilhamento, que eu digo o seguinte, olha, este compartilhamento, ele não pode ser feito, então eu vou ter que buscar um novo recurso humano para desenvolver numa empresa X, quando eu poderia temporariamente, até de forma marginal, usar aquele recurso de forma compartilhada, dentro de parâmetros. Então, eu digo, o desafio que nós estamos vendo é como equacionar isso aí. Novamente, nós estamos colocando isso como forma de contribuição, que ainda precisa ser aperfeiçoada para ser colocada por escrito. Mas é a nossa percepção até o momento. Nós vamos depois colocar isso devidamente formalizado. Bom, então, neste contexto que eu estou colocando, dessa preocupação, nós já identificamos e estamos, então, aperfeiçoando o entendimento, alguns pontos e que eu vou antecipar aqui, né, para que a gente possa já começar
a refletir sobre eles. Nós estamos participando, refletindo do lado da empresa e estamos submetendo, então, a SFF para que ela também possa refletir. Bom, o primeiro desses pontos, não estou colocando em ordem de importância, estou colocando, né, numa ordem que não necessariamente é a prioridade, mas todos os pontos eu considero importantes. Então, o primeiro ponto que eu estou colocando é a questão do compartilhamento de recursos corporativos. Nós estamos, e eu já participei de várias discussões aqui na ANEEL, mas estamos caracterizando que o compartilhamento ele deve dizer respeito a gestores. E nós constatamos nesse período que quando a gente fala de atividade corporativa, quem presta o serviço corporativo não é somente o gestor, ele tem uma equipe. E essa equipe estaria toda voltada àquele serviço, objeto do compartilhamento. Então, o que a gente percebe é que, na parte de gestores corporativos, talvez a gente precise estender um pouco o conceito de gestor para a atividade, dando uma abrangência ao que poderia ser compartilhado. Quando a gente parte para os gestores operacionais, aí já muda um pouquinho de figura, porque a equipe dele já são os colaboradores que necessariamente estariam vinculados à atividade específica, digamos, numa distribuidora. Mas nós estamos fazendo uma ressalva especial aos gestores corporativos. Um outro ponto é que grande parte das empresas com quem a gente conversa, elas têm uma dificuldade, principalmente empresas estatais. Ao constatar que um recurso está numa determinada empresa, num determinado segmento, mas tem prestado serviço para empresas de diferente natureza, uma geradora, distribuidora, tem dificuldade de fazer essa transferência, vamos dizer, para a holding, que é onde ele estaria melhor, mais bem situado para prestar serviço para o grupo inteiro. Né? Bom, e aí, como é que a gente vê uma possível solução para essa questão? Nós vemos essa solução em duas vertentes. E aí, eu quero deixar muito bem claro esse entendimento que nós temos colocado, de que todas as empresas com quem temos conversado percebem, aceitam essa ideia, essa necessidade perante a ANEEL demonstrar que ela tem recursos suficientes para tocar a sua atividade. O que nós estamos falando, que nós precisamos achar uma forma de resolver, é para uma quantidade de recursos que ela é marginal, não é o núcleo da questão. E para esse caso, nós enxergamos o seguinte, que nós poderíamos combinar duas vertentes, sempre respeitando o que eu estou chamando de diretriz máxima de comprovação da existência de recursos em cada concessionária e de manutenção da individualidade e independência da concessão. Tá? Então, a primeira vertente seria a de estabelecer um percentual de admissibilidade de compartilhamento, o que já está, né, sendo feito pela ANEEL, mas estabelecer um percentual para um compartilhamento intersegmento. Então, digamos, nós estamos falando de um compartilhamento holding, corporativo com todas as atividades, e nós estamos falando o seguinte, de forma marginal, admitir um compartilhamento intersegmento, mas, naturalmente, desde que eu mostre que os recursos fundamentais não teria solução de continuidade no caso de qualquer reestruturação da empresa. Por quê? Porque ela demonstrou que ela tem aqueles recursos e, marginalmente, até evitando maiores custos, crescimento de custos, que, como eu disse, poderia vir a resultar até em futuro parâmetro para novas definições de benchmark. Então, a gente trabalharia de forma prevista, né? Com essa possibilidade de um determinado nível de compartilhamento que seria também limitado. Bom, com esses dois parâmetros, nós vamos assegurar a independência e a individualidade. A segunda vertente
seria o seguinte: no momento em que extrapolado o limite de admissibilidade para compartilhamento intersegmentos, aí então a solução que a empresa teria que usar seria a de transferir aquele recurso para a holding. Para dizer o seguinte: se não tem como você dizer que vai duplicar, ou não tem como, ou não tem lógica, nem fundamento, falar que vai duplicar o recurso estaria sendo tratado como corporativo. Se essa atividade ela pode ser compartilhada por todas, ela estaria no corporativo. Aí o recurso teria que ser transferido para a holding. E diante daquelas dificuldades que nós colocamos, que muitas empresas têm de fazer a transferência, as que não são estatais têm até problemas de, como eles incorporaram empresa, adquiriram de diferentes origens, tem planos de benefícios diferentes, planos de previdência, tem umas dificuldades, uns problemas, questões que dificultam a própria transferência. Então, que se admitisse que pudesse ser feita uma cessão da pessoa, de uma distribuidora, por exemplo, para a holding. E como é que se daria isso? A holding assume esse custo num primeiro momento e depois vem por rateio, por uma forma de rateio, para todas as empresas usuárias, inclusive aquela que o cedeu. Eu tenho plena consciência, me coloco à disposição, como sempre fico, né, à disposição da ANEEL. Desculpa, eu já passei um pouquinho, mas estou quase terminando aqui, viu? Para, se for o caso, a gente, né, discutir, trazer, evidentemente nós vamos trazer depois, mas à disposição também, se vocês precisarem, a gente sentar e a gente tentar esmiuçar um pouquinho essa questão. Mas eu estou convicto de que, com os limites fixados, isso aqui fica perfeitamente controlável. Não tem o menor risco de extrapolação. O que precisaria era a gente, então, estudar bem, porque como eu estou falando, bom, vamos estender um pouquinho o conceito do gestor, no caso corporativo, para pegar a atividade. Nós temos que dar uma analisada nesses percentuais para verificar, porque hoje na resolução consta lá os 6%. Eu tenho um pouquinho de dúvida se o 6% é adequado para essa questão que eu estou colocando. Então seria uma questão da gente estudar e demonstrar, com fundamentos, como seria. Então, na realidade, como eu disse, essa contribuição verbal, e que nós vamos formalizar, estaria justamente nesse sentido de a gente dar mais esse pequeno passo, respeitado todos os fundamentos que estão definidos até agora pela SFF. Então era isso aí. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Said, pelas suas contribuições. O próximo é o senhor Ricardo Moritz, da Celesc. Depois será a senhora Cláudia Primo, da EDP. Bom dia a todos. Obrigado a possibilidade dessa participação neste evento. E eu gostaria de colocar em cima do artigo 13, que trata dos percentuais, né? Então, a nossa posição seria de também apoiar a ampliação do conceito de gestor, né, onde ele também possa estar alocado em qualquer agente do setor no conceito de cessão ou de à disposição, como colocado pelo Dr. Said. Eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o percentual de compartilhamento, porque ele fica atrelado, né, nas considerações do conceito de gestor e de uma necessidade mínima de estrutura para atender a eventuais problemas da concessão, como apontados na nota técnica. E aí eu faço alguns considerandos, onde existe uma busca permanente para se alcançar o equilíbrio entre a adequada prestação dos serviços e o justo retorno do capital investido, também da mais-valia. Considero também a evolução do conceito da tarifa pelo custo para o price cap. Em se tratando de monopólio natural, nos parece normal que o melhor preço é aquele que aponta para o menor custo. E este só é alcançado quando entre os players verifica-se a participação de agentes privados, ao tempo que provoca distorções
às estatais por sua limitada capacidade de se tornar competitivo, por motivos óbvios de legislação. Considerando que na atual revisão tarifária, a redução do percentual da depreciação e do VAC regulatório, em nome da modicidade tarifária, provocaram a redução do retorno do acionista, mas também da capacidade de investimento das distribuidoras. E não podemos deixar de lembrar que se pegarmos os 100% de uma fatura de energia, em torno de 15% a 20% é o percentual da distribuidora. E o percentual tributário, por exemplo, está chegando próximo a 25%. Então, eu não sei qual é o limite de eficiência operacional que pode atingir uma distribuidora, mas preocupa esse tamanho, né, de 15%. Também devemos considerar o impacto que o benchmarking trouxe aos níveis tarifários, lembrando que os mesmos foram decorrentes de estruturas de custos praticadas pelos agentes com elevado grau de compartilhamento. Então, nós temos conhecimento de empresas do setor que estão compartilhando 30%. Tá? E isso já está incorporado no custo, e a ANEEL fez a medição de 2007 a 2011 para estabelecer critérios, ou auxiliar nos critérios de benchmarking. E agora nós temos uma nova resolução, que conforme visto, ela se baseia em parte em critérios da empresa referência, né, onde nós estamos indo para um mercado baseado em benchmarking, que privilegia eficiência operacional baseada em gastos já compartilhados. E isso, então, provoca problemas ou pode provocar problemas quando se define um percentual que comprometa o nível de compartilhamento. Então, se nós colocarmos em 6%, não estou questionando o percentual, né, mas sim a consequência. Né? Quanto menor o percentual, tanto maior a estrutura de custo da empresa. Quanto maior a estrutura de custo da empresa, tanto maior o efeito no benchmarking. E aí, tanto maior o efeito na modicidade tarifária. Né? Quanto maior o percentual de compartilhamento, tanto menor o efeito negativo na modicidade tarifária e positivo para o consumidor, então. Né? Especificamente falando como empresa pública, quanto menor o percentual, melhor para nós. Entende? Porque dá um sinal de elevação do grau de compartilhamento. Né? De diminuição do grau de compartilhamento e crescimento, então, do sinal de custo. Então, é difícil encontrar uma fórmula, e a gente vê que é difícil encontrar uma fórmula de equilíbrio num mercado onde concorrem agentes públicos e privados, entre aspas, a concorrência, né? Porque nós estamos falando de monopólio natural. Então, estão concorrendo em custos. E aí nos parece razoável propor que, na comparação de custos para a definição de benchmark das empresas, que não se leve em consideração somente o porte da empresa, mas também o grau de compartilhamento, caso a ANEEL decida por flexibilizar o percentual de compartilhamento. Né? Se estabelecer em 6% flat para todos, não há muito o que discutir a proposta que eu fiz. Também gostaria de colocar a questão da delimitação das empresas, do tamanho delas. Né? Me parece assim que a preocupação da ANEEL ela é procedente quando coloca isso na resolução, mas a gente entenderia que deveria haver uma segregação. Então, a preocupação sobre o tamanho da empresa para que garanta a continuidade dela deveria ser remetida para um regramento à parte e não dentro dessa resolução. Porque uma coisa começa a contaminar a outra. À medida que eu preciso ter uma empresa com todos os seus colaboradores constituídas, e eu tenho então que voltar atrás no compartilhamento já efetuado, nós temos que contratar novas pessoas para essa empresa. Né? E essa contratação faz com que aumente o custo. É indiferente para nós se vai aumentar ou não o custo, nós temos que encontrar o ponto de equilíbrio. Agora, não poderia ser o fato de uma preocupação em relação à continuidade do serviço ser a causa de aumento de custo.
Acho que a causa do aumento de custo vai ser em função de uma estrutura de modelo a ser colocado para o setor. Então, se há uma preocupação da continuidade da concessão, que ela seja remetida para uma legislação específica, uma norma específica, que trate o caso de uma caducidade, ou no caso de uma intervenção, né? Então, que trate da intervenção. Então, na intervenção, a ANEEL pode dizer nos critérios dela que as empresas terão um prazo para poderem... o interventor vai ter um prazo, e esse prazo é um transitório, onde os compartilhamentos que estão acontecendo continuam acontecendo até que termine a intervenção, se for o caso, né? E aí, com isso, a prestação do serviço não sofre solução de continuidade, porque o gestor que estava lá, ele continua fazendo a gestão corporativa ou operacional, mas abre um espaço e um tempo para a ANEEL para que ela possa, nessa fase de transição, por um critério ou outro de leilão ou não, para que aquela concessão seja transferida para um novo grupo econômico ou permaneça no grupo econômico atual. Então, simplesmente eram essas nossas contribuições sobre a preocupação do equilíbrio econômico-financeiro das distribuidoras de energia. Obrigado. Obrigado, senhor Ricardo. Próximo, então, Cláudia Primo, da EDP. Depois, senhor Luiz Roberto. Essa aqui. Ok. Bom dia a todos. Bom, a tônica aqui hoje é o artigo 13, né? E a gente vai falar dele também, sobre o compartilhamento de pessoas. O que nós temos de proposta aqui hoje, na verdade, a gente percebe que a definição do artigo 13 da nota técnica, ele trouxe um pouco de dúvidas com relação à definição de gestor corporativo e gestor operacional. Também, corroborando aqui com o que já foi dito, nós também entendemos que a definição de gestor corporativo ela é mais ampla. Então, ela não fica restrita aos cargos hierárquicos. Até porque a atividade ela deveria ser priorizada aqui, não o cargo da pessoa. Quando a gente lê o artigo 13, a gente tem, né, no quadro, são considerados gestores corporativos empregados em nível de gestão. Essa é uma primeira dúvida. Alocados em uma holding, que controle um agente do setor elétrico, que formulam políticas e diretrizes a serem seguidas pelas demais empresas pertencentes ao grupo. Bom, a proposta é trazer, então, que é considerado um compartilhamento administrativo central, lembrando que a empresa de referência, né, pessoa ou grupo de pessoas de um agente do setor, que suporta, então, as atividades da empresa do grupo econômico. Ou seja, nós estamos tratando aqui das atividades de suporte das empresas, né, das áreas das empresas. E não apenas restrito ao gestor, trazendo também a equipe dele, que trabalha no time para suportar essas atividades do grupo econômico. Com relação ao agente do setor elétrico, né, eu achei que eu fosse fazer essa apresentação depois do nosso consultor, que vai falar sobre tributos, né, do ponto de vista tributário. Porque nós temos um risco aqui. E ele vai lembrar disso quando, na apresentação dele, com relação à alocação de pessoas, né, na holding. A nossa proposta, então, é que não sejam feitas alocação de pessoas na holding, sim, nos próprios agentes. Com relação ao compartilhamento de gestores operacionais, aqui também a gente amplia essa definição e a gente propõe que seja considerado, então, o compartilhamento operacional, pessoa ou grupo de pessoas de um agente também,
que formula, dentro da linha que a SFF já tinha disponibilizado, né, metodologias de característica operacional a serem seguidas por outros agentes do grupo econômico, também com o objetivo de aumentar a eficiência e promover a melhoria nos processos. E a gente faria aqui uma ressalva, então, para a atividade de distribuição, conforme também a SFF já tinha colocado, de não ser permitido o compartilhamento operacional com agentes de outros segmentos do setor. Então, não estaria vetado aqui o compartilhamento operacional entre agentes de geração e transmissão, mas na distribuição, sim, somente entre eles. Agora, o que seria esse compartilhamento? Então, pensando nas atividades, é isso que a gente percebe que, se a gente define primeiro quais são essas atividades, a gente consegue perceber, então, quais são as pessoas ou grupo de pessoas que poderiam ser compartilhadas. Quando a gente olha para o compartilhamento, né, são todas a gente está falando só de atividades corporativas, mas em 2 grupos. Um compartilhamento administrativo central, que são as atividades de suporte, né, o chamado back-office. E quem é que estaria aqui, então, dentro desse grupo, elegível para o compartilhamento? Seriam as diretorias administrativa, financeira e regulatória, então, os diretores. E aí os gestores e as pessoas, e os gestores e sua equipe, né, que atuam nas atividades das operações financeiras, contabilidade, gestão tributária, planejamento, controle e análise de negócios, as atividades administrativas da infraestrutura, suprimentos, TI, telecomunicações, auditoria, comunicação, desenvolvimento estratégico e organizacional, a assessoria jurídica, RH, a própria equipe de estratégia regulatória e sustentabilidade. Então, essas são atividades que suportam o negócio das empresas de um grupo econômico. Essas são as atividades que a gente está chamando de que podem ser elegíveis a um compartilhamento administrativo central. E aí, quem seria, então, né, as pessoas elegíveis para um compartilhamento operacional? Porque aí a gente está falando das pessoas também que estão alocadas nos agentes, mas que não tem mais esse viés da atividade do suporte, né, a atividade específica de uma distribuidora, de uma geradora. E aqui a gente entende, então, que existem, então, pessoas que podem também receber um asterisco e serem elegíveis para esse compartilhamento, que são aquelas pessoas que não estão no dia a dia da empresa, mas que estão num nível como a diretoria técnica e a diretoria comercial, um gestor executivo, um superintendente que faz o planejamento estratégico de operação e manutenção, por exemplo, um gestor e a sua equipe que desenvolve o planejamento energético dos agentes, a equipe de inovação e de pesquisa e desenvolvimento. Então, nós entendemos que essas atividades, né, e as suas pessoas, os times, eles poderiam ser elegíveis para uma denominação de compartilhamento operacional. E, como conclusão, aqui, então, a gente entende que compartilhamento de pessoa ou grupo de pessoas alocadas no agente, não na holding, representa uma melhor alternativa para mitigar os riscos tributários. Meu colega vai abordar essa questão mais a fundo. O compartilhamento não limitado a cargos hierárquicos representa, então, uma melhor alternativa para a gente conseguir identificar melhor a alocação desses custos das atividades em função dos benefícios oferidos. Né? Negar essa alternativa pode representar uma ineficiência, resultando em prejuízo à modicidade tarifária e aos consumidores. O compartilhamento de atividades é uma prática geral de gestão amplamente difundida no mercado local e internacional, né? E visando a preservação, que é uma tônica aqui bem presente nessa audiência pública, de preservação da autonomia e individualidade das concessões, a agência ela poderia regular a manutenção da distribuição do seu pessoal próprio e terceirizado nas proporções dos drivers dos custos dos agentes que forem determinados. É isso. Obrigada. Obrigado, Cláudio, pelas suas contribuições. Então, próximo, Luiz Roberto.
passando, né? Porque não é slide. Eu dormi um pouquinho. Bom dia a todos. Eu cumprimento o diretor da ANEEL e a todos da mesa e a todos presentes na audiência pública. Como a Cláudia mencionou, a minha ideia aqui é fazer uma abordagem específica sobre a perspectiva tributária. Eu sou sócio do escritório Pinheiro Neto e sou sócio especializado na área tributária e, evidentemente, a regra tem uma série de racionais realizados à própria atividade e a manutenção da atividade em eventual situação em que a empresa precisa ser eventualmente gerida por outro grupo econômico, mas é importante refletir aqui sobre os reflexos tributários que uma regra como essa pode gerar. E essa é a contribuição que eu gostaria de trazer aqui com base na minha experiência no assunto. O primeiro ponto que eu acho que deve ser discutido é o seguinte: contrato de rateio é possível ser feito, isso já é consagrado pelo direito brasileiro, só que sob perspectiva tributária isso pode trazer reflexos importantes. Você pode fazer contrato de rateio tributado e você pode fazer contrato de rateio não tributado, porque justamente se considera que aquela atividade envolve simplesmente reembolso de despesas e, por consequência, não se caracterizaria como serviço e, assim, não existiria reflexos do ponto de vista de incidência de PIS, COFINS, despesas dedutíveis e incidência de ISS. A carga tributária num contrato de rateio considerado como prestação de serviço é altíssima. E é sobre esse aspecto que eu gostaria de mencionar. A ideia, imagino, da regra seja a criação de um contrato de rateio que não gere essa consequência sob a perspectiva tributária, que é não onerar as empresas em relação a esse aspecto. Então, o que eu coloco aqui nesse primeiro slide é exatamente a visão dos tributaristas sobre a questão, ilustrado pelas decisões já existentes da Receita Federal sobre o assunto. Não existe uma regra específica sobre a perspectiva tributária, mas já existe um entendimento da Receita Federal manifestado por meio de consultas formais e por meio das decisões administrativas do CARF em última instância. Então, sob a perspectiva tributária, se enxerga o contrato de rateio como um contrato atípico, firmado no interesse do conjunto das empresas, quer dizer, grupos econômicos, com a finalidade de ratear custos e despesas incorridas. A ideia aqui é tratar do princípio da eficiência da empresa. É assim que os tributaristas enxergam para essa questão. Então, existe um determinado grupo econômico, a empresa deve buscar a sua eficiência ao máximo, desde que respeite alguns critérios. E aí os critérios que eu elenco aqui embaixo. As empresas devem pertencer ao mesmo grupo econômico, não pode existir margem nessa contratação. Rateio é alguma coisa que necessariamente deve estar ligada estritamente aos custos. Sempre tem que estar relacionada à atividade meio. E por isso, muitas vezes, eu tenho dificuldade de até entender os limites, porque se a premissa de um contrato de rateio não tributado só é falar de atividade meio, então eu não posso ratear a atividade operacional, eu não precisaria estabelecer limites. Se eu estou estabelecendo uma coisa fora dos limites, eu estou estabelecendo um contrato oneroso. Sob perspectiva tributária, nenhuma empresa vai querer fazer. Pelo menos a perspectiva tributária ou exame tributário que eu faço da questão. Tem que necessariamente ser um contrato formal. A Receita Federal, quando examina essas questões, não admite rateio que não esteja definitivamente estabelecido num contrato com regras claras. Deve existir um controle adequado do ponto de vista contábil. A maioria dos autos de infração lavrados pela Receita Federal nessa questão são relacionados ou ao estabelecimento de contrato formal ou controle contábil. Deve existir um critério objetivo e uniforme. Não é possível se fazer ou se mudar contrato de rateio a todo tempo. A Receita Federal é muito atenta a isso, por uma questão de alocação de despesas em uma ou outra empresa do grupo econômico para fins de dedução. Então, esses contratos devem ser estáveis, devem ter critérios uniformes, ele deve ter um tempo, ele tem que ser duradouro. E ele deve ter razoabilidade e proporcionalidade. Então, evidentemente, eu não posso estabelecer qualquer critério de qualquer forma para dividir despesa entre empresas do mesmo grupo econômico, porque isso pode ter, sim, objetivo de tornar dedutível despesa numa ou outra empresa mais lucrativa, simplesmente com a finalidade de reduzir tributos. Então, eles devem ser uniformes, eles devem ser proporcionais e eles devem guardar relação com o tamanho e as características das empresas. Então, essa é a visão que a Receita Federal tem sobre o assunto, e hoje em dia é com base nisso que os tributaristas recomendam ou examinam contratos de rateio de despesa. Indo diretamente à questão da nota técnica, e aí tentando fazer aqui o reflexo do que eu mencionei no primeiro slide,
Os dois itens que eu gostaria de abordar, um deles, 148, autoriza o compartilhamento exclusivo de gestores corporativos e operacionais e determina a alocação de gestores corporativos nas holding, e o outro é em relação ao limite de 6%. E aí, nesse aspecto, eu realmente concordo com as manifestações que foram feitas aqui em relação à definição de gestão ou gestor. Realmente, nessas atividades, as empresas hoje em dia têm equipes, e as equipes, se elas praticam atividades corporativas, se elas atendem várias empresas do mesmo grupo econômico, a tendência, e é assim que o mercado enxerga para isso, é buscando, pelo princípio da eficiência da empresa, que essas atividades possam ser compartilhadas. A premissa é que isso não pode ser operacional. Se eu estiver falando de engenharia, evidentemente eu não posso compartilhar. Estou falando daquelas atividades que a Cláudia listou anteriormente aqui, a gente chama de back-office, ou atividades administrativas, ou atividades estratégicas de um determinado grupo econômico. Mas sendo essas as atividades, elas podem ser rateadas hoje em dia pela visão da Receita Federal. Se você passar a compartilhar atividade operacional, você pode ser tributado e aí receber todas essas incidências que eu mencionei. É nesse aspecto que eu gostaria de falar da holding. Existem uma série de manifestações da Receita Federal e até decisões administrativas que tratam especificamente do caso da holding. A holding tem uma finalidade específica e ela tem, por obrigação, examinar os investimentos feitos por ela. Normalmente é uma empresa de investimentos. A partir do momento que eu aloco pessoas na holding para fins de compartilhamento, sob a visão da Receita Federal, eu acabo extrapolando o objeto social da holding. E muitas vezes a Receita Federal entende isso, que isso caracterizaria uma prestação de serviço. São muitas as decisões do próprio Tribunal Administrativo, do CARF, que entende, no caso da holding, se existe uma concentração de pessoas inadequada, isso deveria ser tratado como receita, e aí sofrer os reflexos tributários, de PIS, COFINS, etc., indedutibilidade das despesas, o que gera um custo importante. Então, aqui eu não sei se a ideia da agência, e evidentemente eu não sou uma pessoa especializada no setor, é controle, talvez seja controle, quer dizer, colocar na holding para fins de controle, mas desde que exista a limitação de que atividades podem ser compartilhadas, e contratos de rateio normalmente não falam de pessoas, falam de atividades, eu, pelo menos sob a perspectiva tributária, entendo que não precisaria existir esse engessamento da necessidade de colocar na holding. Isso, sob a minha visão, sob a perspectiva tributária, implica em riscos de tributação sobre PIS, COFINS, ISS e indedutibilidade das despesas, eventualmente. Outro aspecto é a questão da limitação dos 6%. Se existe a necessidade de compartilhamento, se as atividades são bem delimitadas, existir um limite aqui vai gerar consequências e ônus tributários. Se existem já contratos de compartilhamento funcionando nessas empresas e eu estabeleço um limite, a partir daquele momento, os contratos, evidentemente, de rateio, de alguma maneira, podem continuar existindo, mas, sob a perspectiva tributária, eles vão ser onerados. Então, a partir do momento que o agente regulador estabelece um limite, isso pode acontecer. Eu conheço outras atividades reguladas, por exemplo, uma área que eu atuo bastante, a área de telecomunicações, em que a agência não interfere nessa questão. As empresas de telecomunicações, as grandes concessionárias, têm grandes contratos de compartilhamento, geralmente nas empresas operacionais, sem limite, com um detalhamento específico das atividades. Evidentemente, se ela passar a compartilhar atividades operacionais, ela vai ser onerada pelas próprias características como a Receita Federal entende essa questão. Aí, nesse aspecto, então, eu só menciono aqui quais são os riscos fiscais, e aí eu falo da questão da holding e a avaliação da indedutibilidade eventual da despesa. Então, aumento de custos. E aí, já chegando, então, aqui à minha conclusão, então, eu entendo que compartilhamento de despesa é recomendável na busca da eficiência comercial e produtiva. Hoje em dia, pegando as decisões da Receita Federal, decisões do CARF, elas mesmas dizem isso. Grupos econômicos devem compartilhar custos e despesas por uma questão de eficiência. Não é possível todas as empresas replicarem grupos nessa parte de serviços administrativos e serviços estratégicos. Devem ser observadas as formalidades legais. Então, deve-se ter controle, as atividades têm que estar bem delimitadas, tem que ter um contrato formal, os contratos têm que ser estável, desde respeitadas todas essas características. A sugestão, então, que eu faço, e é nesse sentido que eu gostaria aqui de trazer os meus esclarecimentos, é que, eventualmente, esse engessamento na holding, uma definição simplesmente do cargo de gestão e não das equipes envolvidas. E até o limite, quer dizer, se ele puder ser ampliado ou puder eventualmente ser revogado, podem trazer riscos fiscais às empresas e aí, de alguma maneira, onerar a atividade que hoje em dia não é tributada. São essas as minhas contribuições. Muito obrigado. Obrigado, senhor Luiz Roberto, pelas suas importantes contribuições.
Bem, era o último que eu tinha escrito. Eu indago se tem mais alguém que queira fazer uso da palavra. Temos tempo. Pois não. Eu lhe peço que identifique, pode até, por um período de até 10 minutos, pode ir. Não vou usar 10 minutos, mas obrigado. Bom dia, meu nome é Érico Henrique, também sou da Excelência Energética e gostaria de agradecer e cumprimentar os membros da mesa, senhor diretor, senhora secretária, senhor superintendente e a senhora ou senhorita procuradora. Bem, o ponto específico, apesar dos meus colegas terem discursado sobre a questão dos artigos 12 e 13, que trata do compartilhamento de recursos humanos, eu vou tratar de uma questão bem mais específica, que eu acho que merece atenção, e não foi tratado por nenhum dos nossos colegas, e aí eu falo pro que está escondido atrás do meu monitor aqui, o Gabriel e o Fabiano, é uma contribuição dentro das contribuições que nós vamos encaminhar formalmente, mas eu já gostaria de adiantar essa preocupação, que deve ser comum a todos os agentes que pretendem, têm intenção de encaminhar um novo acordo de cooperação. Eu estou especificamente falando na questão do artigo 32 da minuta, que reza que os contratos de compartilhamento envolvendo gastos administrativos serão admitidos por mais 120 dias a contar da entrada em vigor desta norma. Eu vou primeiro apresentar a justificativa que nós entendemos que esse prazo, essa redação ela pode ser ajustada, porque essa redação ela admite mais 120 dias de acordo com os acordos anuídos em razão da segregação prevista pela Lei 10.848. Entretanto, a norma nada define em relação ao prazo para apresentação de solicitação de anuência para novos convênios a serem implantados após este período de 120 dias. Digamos que num caso absurdo, o grupo econômico apresente o seu acordo no dia 119. Né? E também relembro aqui que o artigo 30 da norma fala em 90 dias o prazo processual para análise da agência. Se eu não estou enganado. Né? Então, se o grupo econômico fosse cumprir todo esse rito processual, né, que nós estamos falando aqui de processo, então ele teria 30 dias para apresentar esse novo acordo, a partir da publicação da norma, e então a ANEEL teria ele teria 30 dias para que a ANEEL tivesse 90 dias para fazer a apreciação do seu pedido. Tá? E nós consideramos que esse prazo de 30 dias é um prazo exíguo. Desse modo, a nossa sugestão, que vai estar consubstanciada, vamos dizer, vai ser apresentada formalmente no processo da audiência pública, a inclusão de um parágrafo 1º, em que os agentes interessados em apresentar um novo acordo o façam em até 90 dias da edição da norma e que seja prorrogada a duração dos acordos anteriores até a aceitação ou negativa da agência. Ademais, caso o pedido seja anuído pela ANEEL, faz-se necessário também observar um prazo para que o agente realize os ajustes necessários. Sugere-se, conforme também a inclusão de um parágrafo 2º, que a agência fixe prazo não superior a 180 dias para a implantação dos ajustes. Então, são essas as considerações que o artigo 32, que nós estamos sugerindo a inclusão de um parágrafo 1º e parágrafo 2º, para contemplar esses prazos que são necessários, processualmente necessários,
até conforme já prevê o artigo 30 da minuta de resolução. Muito obrigado. Obrigado, Érico. Bem, então, cumprida essa etapa, eu agradeço a todos aí pelas contribuições, certamente muito bem-vindas. E, como foi colocado, em particular pelo Dr. Said, eu concordo, o nosso grande desafio aqui é estabelecer aí o limite entre aceitar, eu diria até estimular esse compartilhamento que é em benefício da modicidade tarifária, mas preservar a identidade, né, a individualidade de cada concessão. Quer dizer, isso aí o desafio está em pontuar essa norma aí para equilibrar essa questão. É claro que a norma atual ela era mais restritiva, por isso que nós estamos abrindo a discussão para revisar a norma, e o sinal que já demos na própria proposta que está em audiência pública, no sentido de flexibilizar um pouco mais essa questão. Algumas reflexões importantes aqui que foram apresentadas, certamente essas e todas as demais contribuições serão todas consideradas, analisadas com carinho. E, de fato, eu acho que o setor elétrico, que vem de um histórico, né, da tarifa pelo custo, né, depois passou pela discussão que houve da questão de tarifa pelo preço, depois a própria Lei 10.848, que discutiu a questão da chamada desverticalização e dessa vedação de serviço estranho ao objeto da concessão. Sempre a preocupação esteve presente nessa questão de não contaminar, né, de separar adequadamente o que é custo da atividade, o que não é custo da atividade. A gente sabe que, do ponto de vista de registro, se tiver uma disciplina e uma qualidade adequada do registro, é até fácil ter esse controle. Mas se não tiver, nós vivemos isso agora na discussão do terceiro ciclo, fomos muito questionados, com razão, da consistência dos dados que a ANEEL considerou para fazer a proposta de revisão tarifária para o terceiro ciclo. Porque ainda que tenha, talvez o setor elétrico seja um dos setores que tenha, vamos dizer assim, a melhor qualidade em termos de padronização do registro, da contabilização, do controle das operações. Eu não conheço outro setor que tenha a tradição que tem o setor elétrico de ter um manual de contabilidade, toda uma disciplina de registro e controle dos custos. Mas ainda assim, né, por esse passado que nós temos aí de empresas verticalizadas, de toda atividade como serviço público, de tarifa pelo custo, e aí, quando foi feita a revisão do modelo, claro, algum segmento foi por uma linha de ser competitivo, de liberdade de praticar preço, não ter a garantia do equilíbrio econômico-financeiro, e outros, né, como a distribuição, de uma maneira mais intensa, a transmissão em alguma medida, permaneceram na lógica do equilíbrio econômico-financeiro da tarifa, né? Aqui foi mencionado que a questão do setor de telecomunicação, por exemplo, tem alguma, claro, semelhança com o setor elétrico, mas tem algumas diferenças importantes também, inclusive com relação à lógica do processo tarifário. E, de fato, as preocupações que a ANEEL sempre teve são essas, quer dizer, na verdade, preservar a identidade. Eu costumo comentar, e nós vivemos isso bastante aí nessa mudança que houve aí a partir de 95, de algumas empresas que eu costumo comentar assim, que não existe a possibilidade de ter uma concessão equilibrada e saudável com uma concessionária falida. Isso não existe. Nós tivemos a oportunidade, antes de aplicar um rigor maior nessas separações, ter, até por aqueles eventos, aquelas etapas da privatização que as empresas incorporaram as suas controladoras e, às vezes, incorporaram a própria dívida que ela captou para comprar o controle da controladora. As primeiras fizeram assim, depois houve uma regulamentação que não permitiu mais essa prática. E eu lembro de empresas que a gente analisava as demonstrações contábeis, mas essa empresa não se sustenta, essa empresa está absolutamente desequilibrada, falida. E tinha acabado de passar pelo processo de revisão tarifária. Então, havia uma incoerência, né? E até atualmente ainda tem alguns grupos que têm um nível de, quer dizer, uma
forma de gerir o grupo que não observa essa questão da individualidade das concessões e, às vezes, uma determinada concessão contamina de maneira relevante outras empresas. Quer dizer, ainda que a concessão tenha um certo equilíbrio, estou me referindo a, às vezes, grupo que tem várias distribuidoras e, às vezes, você nota que o desempenho de uma distribuidora, pela forma de gestão, mútuos, captações de recurso de uma empresa e aloca em outra, faz todo um processo que não permite manter essa lógica da individualidade da concessão e um eventual problema em uma concessão acaba contaminando as demais. Então, todas as preocupações passam por aí. E na questão tarifária, como eu comentei, na mudança do modelo, na minha maneira de ver, houve um certo exagero quando se imaginou que, ao sair daquela regra anterior da tarifa pelo custo e ter a tarifa pelo preço, no meu modo de ver, houve assim um certo exagero, você diz, agora eu não preciso mais olhar para o custo. Num segmento como esse, não há como você não olhar para o custo. Você não precisa definir, nem pode hoje, a tarifa com base nos custos, mas você tem que ter presente qual é a realidade de custo para definir tarifa, não há como ser diferente. Então, quando a gente não tem isso bem disciplinado, pode realmente ter uma qualidade dessa informação que distorce, mesmo que você defina qualquer parâmetro que seja com base nesses custos, fica prejudicado. Eu não tenho dúvida de que avança na direção correta, quando algumas contribuições, eu acho que isso foi mais ou menos unânime, de que aqui nós devemos focar a atividade, não o cargo, está correto. Eu acho que aí não, se a proposta deu essa ideia, né, de ficar mais limitado ao cargo, não é a ideia, é a função. Eu acho que o que deve ser realmente objeto de compartilhamento são as funções que são passíveis de compartilhamento, e sempre na direção de racionalizar, de otimizar, não é isso? Então, essa questão do setor elétrico, a norma trata também disso, tem algumas preocupações, porque tem intensidade de controle de preocupações, até pela forma de definir preços diferente, né? Uma distribuidora tem um nível de controle, um nível de acompanhamento e de necessidade de informação bem diferente de uma geradora como produtora independente. É muito diferente, a norma também busca isso. Essa outra questão que a respeito de onde pode estar alocado esse custo que será objeto de compartilhamento, eu acho que foram também reflexões importantes nessa restrição de ter que estar na hold. Isso nós vamos, evidentemente, refletir sobre tudo que ouvimos aqui. Enfim, a norma ela está em aberto e a audiência pública, ainda que alguns façam críticas pensando ou interpretando ou percebendo de outra forma, a audiência pública na ANEEL é para valer, vamos dizer assim. Certamente nós temos todo o interesse, e eu já tive a oportunidade de fazer reuniões ao longo do processo que essa norma tem audiência pública, agora com essa sessão, certamente outras reuniões virão. Nós temos todo o interesse em receber de vocês essas reflexões, porque as empresas, tanto os agentes como as empresas que prestam serviço para esses agentes, certamente têm o lado da vivência, o lado prático da empresa bem presente. Então, como foi dito, e isso eu fico novamente satisfeito em ouvir, é importante que haja a percepção de quais os princípios, quais as preocupações que estão presentes. Eu acho que a apresentação da SFF foi muito feliz nesse sentido também, de pontuar quais as preocupações, quais os riscos que deseja mitigar e, por parte dos agentes, ter essa consciência. Quer dizer, não é uma atividade livre como outra de livre mercado. Essa é uma atividade regulada, tem que ter controles, tem que ter um nível de acompanhamento e de disciplina diferenciado. E essa questão da individualidade da concessão, ela de fato é uma coisa que está sempre presente. Não, de novo, não impedindo ou não dificultando a ideia do compartilhamento. Agora, como melhor conciliar esses dois pontos? Quer dizer, preservando aquilo que precisa ser preservado,
mas levando no limite a eficiência na gestão do grupo, que é o que se busca, né? Como foi dito, a própria, pelo que aqui eu entendi, tem muito alinhamento com o que nós estamos aqui pregando, com aquilo que a própria Receita Federal também já pratica. Então, como buscar essa otimização na alocação dos custos? Bem, não sei se o Araújo deseja fazer alguma consideração. Araújo? Você também, Renata? Não? Bem, então, eu agradeço novamente a todos vocês pelas contribuições. Certamente segue agora aquela fase de analisar essas contribuições, como nós temos feito. Nesse caso também eu me comprometo com vocês, na hora que tivermos uma versão já tendo incorporado as contribuições entendidas pertinentes, eu vou disponibilizar na página da ANEEL por um período ainda, não é para reabrir a audiência pública, mas para permitir que vocês possam olhar para aquela versão já modificada e ainda, se tiver alguma consideração a fazer, será ainda bem-vinda, porque o nosso propósito é fazer o melhor regulamento. Então, não levarei para a reunião pública da diretoria antes de passar por essa etapa e o processo. Portanto, obrigado a todos um bom dia, e está encerrada essa sessão presencial.